Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao pecado da incredulidade. Qual foi o pecado da incredulidade? O que é uma pessoa ser incrédula? A incredulidade significa a pessoa desacreditar de alguma coisa, desacreditar daquilo que é verdadeiro. No sentido bíblico, a Bíblia nos diz que o Deus deste século, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça nos corações. Quando foi que o Deus deste século cegou, está no passado, o entendimento dos incrédulos? Originalmente falando, foi lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. E Deus condicionou a felicidade dele, a paz dele, a harmonia e até a eternidade dele, se eles obedecessem a sua palavra, condicionando ele a não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? A serpente, Satanás, se introduziu, Satanás se introduziu em uma serpente, usando voz humana. Podemos assim dizer que foi a primeira médium que Satanás se utilizou com a serpente para contrariar a palavra de Deus, quando se apresentou a Eva da seguinte maneira: é verdade que você pode comer de todo fruto do jardim do Éden? Eva disse, menos do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente nós iríamos morrer. Assim afirmou Deus. Então Satanás questionou: não, vocês não irão morrer. Os vossos olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a Deus. Ou seja, que o pecado de Lucifer foi diferente do pecado de Eva. O pecado de Lucifer foi a soberba, o orgulho dele querer ser semelhante a Deus. Dizia ele em seu coração: subirei à mais alta nuvem e serei semelhante a Deus. Mas Deus é o único que tem os atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença e onipotência. Satanás se esqueceu disso aí. Então, Deus o destronou por causa deste pecado, do orgulho e da soberba. Então, Satanás quis colocar também este pecado na raça humana. Ele conseguiu, mas primeiro houve outro pecado na raça humana que estava representado por Eva e Adão. Eles foram incrédulos à palavra de Deus. Ele comeu do fruto proibido. Então, eles vieram a pecar. Então, o pecado de Eva e o pecado de Adão foi a incredulidade, porque Eva comeu e depois também levou para o seu marido. E ele comeu também. Ambos foram incrédulos à palavra de Deus. Por isso, em Adão, todos pecaram. Todos ficaram separados da presença gloriosa de Deus. O pecado pelo qual o homem será condenado é o pecado da incredulidade. Os demais pecados são consequência do pecado da incredulidade. Então, quando Adão e Eva pecaram, então as obras da carne passaram a surgir, que são pecado. É a natureza pecaminosa do homem: impiedade, porfia, iras, emulações, feitiçaria, prostituição. Aí vemos em Gálatas capítulo 5, ali enumerado 16 obras da carne, que vieram como consequência do pecado da incredulidade. Então, Satanás mantém esse homem neste pecado da incredulidade, não querer aceitar. Então, Satanás fará tudo para dificultar, para manter este homem nesta cegueira espiritual. Mas o papel do Espírito Santo nessa dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação da graça. É a dispensação pela qual o Espírito Santo de Deus está convencendo
este homem desse pecado. Foi isso que Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade. E ele conduziria a sua igreja, os apóstolos, em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele está convencendo este homem da sua maneira de viver, do seu estado pecaminoso, que ele está distante de Deus, que ele está perdido, e que o único plano estabelecido por Deus para recuperar este homem é através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi estabelecido, que foi concretizado lá na cruz do Calvário. E Jesus disse que o Espírito Santo ele convenceria o mundo do pecado. Jesus disse o pecado da incredulidade, da justiça, porque eu sou o único que posso justificar este homem através dos meus méritos, e do juízo, porque o Deus deste século já está condenado. Então Jesus já venceu Satanás, Jesus venceu o pecado por nós, Jesus venceu a morte. Então Jesus já conquistou a vitória total para o homem. Agora, cabe ao homem, depois de convencido pelo Espírito Santo de Deus, se arrepender e se converter. Este é o Evangelho de João Batista e de Jesus, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados. Então, esse homem, estando convencido deste fato, de que ele é um pecador e que não merece, ninguém merece a salvação, e que Jesus Cristo é o único meio, método estabelecido por Deus, o homem agora tem que reconhecer e se arrepender, voltar para trás, dar uma meia volta, andar sentido oposto, significa arrepender-se, e se converter dos falsos ídolos, dos falsos deuses, para adorar o verdadeiro Deus. Porque o homem, na sua cegueira espiritual, ele adora e serve a supostos deuses, porque Deus criou o homem, né, composto de espírito, alma e corpo. Então no espírito do homem estão essas faculdades, essas duas faculdades, fé e consciência. Então todo homem ele tem uma fé espiritual, apesar dela estar corrompida, mas o homem tem esta fé ainda, e tem essa necessidade espiritual, porque está em seu espírito, ele que está sem contato com alguma coisa, mas pelo fato de a mente dele estar corrompida, então eles adoram o sol, adoram a lua, ele que está em contato com o mundo espiritual, a ponto de materializar alguma coisa e ter como referência de um Deus, e passa a adorar a esta pessoa. Então, Satanás passou a ser o Deus desse sistema pecaminoso. Quando Adão pecou, entregou o governo a Satanás. Na tentação de Jesus, na última tentação, o diabo ofereceu todos os reinos, todo esse sistema caído, pecaminoso, pelo qual ele é Deus deste século. E Jesus não disse que ele mentiu. Ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrar de mim adorar. Jesus Cristo disse, vai-te Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então logo aí nós vemos que existe dois reinos espirituais, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quero deixar bem claro aqui, no reino espiritual, Satanás ele tem poder, só que o poder dele é limitado. O apóstolo São Paulo disse que ele foi chamado para ser apóstolo do gentio, para converter os gentios das trevas e libertar do poder de Satanás para servir a Cristo. Então existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando o homem se converte ao Senhor, a Bíblia diz que ele é transferido do reino de Satanás para o reino de Cristo. Então Cristo passa a reinar nesta vida, a dominar esta vida. Porque, queira ou não queira, o homem é dominado por uma dessas forças, né? Uma força contrária à vontade de Deus, aos princípios estabelecidos por Deus, o que é de melhor para si. Foi isso que aconteceu em Gênesis, quando o homem pecou. Deus disse, o homem agora é como um de nós. O que significa
a expressão homem agora é como um de nós. Deus é um ser independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então o homem era dependente de Deus. Deus só queria o bem para este homem. Então quando o homem pecou, ele passou a ser um ser independente, ou seja, não preciso mais de Deus. Então o homem passou agora a dirigir a sua vida. E vemos o que aconteceu e o que acontece quando o homem dirige a sua própria vida. Há caminhos para ele, parece caminho perfeito, caminho certo, mas no final é caminho de morte. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo ele fará. Então Deus tem sempre o melhor para o homem. Então o pecado pelo qual fará o homem ser condenado é o pecado da incredulidade. Mas o papel do Espírito Santo nessa dispensação é convencer através da palavra de Deus, porque ele guiará em toda a verdade. Quando a palavra de Deus é exposta, é ministrada, então o Espírito Santo de Deus está se utilizando dessas verdades bíblicas para convencer o homem do seu estado espiritual, que ele está perdido, que ele está distanciado de Deus, que não pode ser salvo por si mesmo, pelos seus méritos, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então que fique bem claro aqui neste momento, o pecado pelo qual mantém o homem distanciado de Deus, com a sua mente obscura, para não aceitar a palavra de Deus, para não aceitar Jesus como o único plano estabelecido por Deus. Não estou falando aqui em religião, porque a religião mata, a religião escraviza. Quem foi quem matou Jesus? Foi os religiosos da época, foi a religião da época. Quando o sumo sacerdote ali perguntou a Jesus, eu conjuro-te pelo Deus vivo, que tu diga que tu és o Cristo. Jesus disse, tu disseste, em breve verei o céu aberto e o Filho do Homem descendo com poder e grande glória. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes como protesto de blasfêmia. Diz, este blasfemou contra Deus. Então sentenciou a morte de Jesus. Foi o sumo sacerdote, foi os religiosos da época. Quem sentenciou? Quem foi que matou os apóstolos? Foi os religiosos da época. Quem perseguiu os cristãos? Foi os religiosos da época. Quem persegue os cristãos? São os religiosos da época. Então a religião mata e escraviza, porque a religião está baseada em seus dogmas, em suas filosofias, em suas crendices. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é a palavra de Deus escrita. Por isso que Jesus mandou pregar religião. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a todos aqueles que creem, que aceitam, que reconhecem. Jesus não morreu por uma classe de pessoas. Jesus não morreu por certas quantidades de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade. É isso que diz São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo é a humanidade, todos os seres humanos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, neste momento, o homem só se encontra escravizado no pecado, porque a mente dele ainda está escravizada pelo pecado da incredulidade. Mas se você abrir a sua mente para a palavra de Deus, aceitando esta palavra, a Bíblia diz que acontece o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. A sua mente irá passar pela uma metamorfose espiritual. E todos os seus pecados, como consequência do pecado da incredulidade, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Então, neste momento, você está ouvindo e vendo esta breve reflexão com respeito ao pecado da incredulidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os judeus, para a sua nação. Então, eles tinham por obrigação de aceitar Jesus Cristo
como o Messias, porque as profecias falavam a respeito de Jesus, como ele ia entrar em Jerusalém, que ele ia ser morto em uma cruz do Calvário, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, mas os judeus fecharam o seu coração, foram incrédulos, por isso que a Bíblia diz, veio para os que eram seus, os judeus, e os judeus não aceitaram, não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então, Deus quer salvar a sua alma. Deus quer lhe dar certeza de salvação. Deus quer livrar você da condenação eterna. Porque quando o homem pecou, 3 mortes passaram a existir. Primeiro, a comunhão espiritual, né? Então perdeu essa comunhão espiritual, morreu espiritual no sentido de comunhão. Então veio a morte física em decorrência do seu pecado. E veio a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então na cruz do Calvário, Cristo já providenciou a solução para esta morte espiritual. Religar o homem com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que pode religar este homem com Deus. Então Jesus Cristo veio também dar vida ao homem, ao seu corpo, que haverá ressurreição e da condenação eterna. Então você está ouvindo esta breve reflexão. O único pecado pelo qual o homem será condenado é o pecado da incredulidade. Mas o Espírito Santo de Deus, o papel dele é convencer você deste pecado. Cabe a você agora se arrepender e se converter. Andar, viver em sentido oposto agora e se converter dos ídolos de Deus, adorar o verdadeiro Deus, porque Deus é Espírito, Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado a nenhum objeto. Deus não está limitado a nenhuma imagem. A mulher samaritana, quando teve o encontro com Jesus, ela se interessou. Onde deve ser o lugar que deve se adorar-se a Deus? O Monte Gerizim ou Jerusalém? Jesus diz, mulher, a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus está à procura dos tais. Então, neste momento, abra o seu coração, deixe Jesus entrar e transformar a sua vida. E com certeza, o sangue de Jesus Cristo vai purificar de todo o pecado e lhe garantir certeza de vida eterna.